E aí galera, bem-vindos a mais um Carona Psi. Aperta o cinto que essa nossa nova viagem vai começar. E hoje a gente vai falar de um tema que é meio polêmico. Eu já tinha falado dele antes, mas vamos falar de novo agora nesse formato, né? Que são os coaches. Um tema que tem gerado muita discussão, tem gerado muitas denúncias. Alguns canais de TV já chegaram a fazer reportagens sobre isso. Alguns canais no YouTube já fizeram reportagens e vídeos e matérias sobre isso também. Então eu vou falar só mais sobre o ponto de vista da psicologia mesmo e algumas curiosidades, né? A palavra coach, ela vem do húngaro, né, de coxi, não aquele ossinho da bunda, mas de carruagem, cocheiro, essas coisas, né? No século passado a gente tinha as carruagens famosas deles e a palavra ficou famosa por isso, e surgiu uma metáfora de que se a carruagem te leva a algum lugar, o coach, o guia, pode também te levar a alguns lugares que você precisa ou quer ir, né? A gente começou a usar a palavra coach como treinador, como um tutor na Universidade de Oxford, né, nos Estados Unidos. Errou! Quando a gente tem um processo de treinamento e de apoio aos alunos, né? Então, os professores que ajudavam os alunos no final do curso, nos trabalhos de conclusão de curso, eles eram chamados de coaches. E depois, nesse mesmo contexto universitário, surge o uso da palavra para o treinador esportivo, né? Aquele professor de educação física, ele é o técnico, ele é o coach. E depois a gente vem trazendo essa palavra para os contextos de treinamento, aperfeiçoamento, tutoria, mentoria e tudo mais, né? O problema em si não é o coach, né? A gente tem diversos profissionais que são coaches e que são sérios, bem formados, bem capacitados. O grande problema que a gente tem aí são algumas promessas e charlatanismo envolvido que tem feito muita gente de otário, para não falar outra palavra, que tem levado prejuízo a muita gente, não só financeiro como psicológico. Esse é o problema. Quando a gente fala de um coach, eu estou falando de um profissional capacitado e habilitado para te levar a atingir objetivos, seja numa área nutricional, emocional, organizacional, trabalhista e assim por diante. Na maioria das vezes você precisa de um coach que não seja só coach, mas que seja formado na área, porque ele tem que entender sobre aquilo. Você não vai fazer um processo de mentoria sobre alimentação adequada sem ser com um profissional de nutrição. Não vai fazer um processo de trabalho sobre educação emocional sem ser com um psicólogo. O problema é que a gente tem hoje profissionais que fazem um cursinho de 12, 14, 16 horas, 40 horas, às vezes, que é o maior deles, e acham que são capazes de mudar vidas com isso, e não são. Tá? A gente precisa tomar cuidado com isso justamente por esse aspecto. A gente tem coaches aí prometendo curar depressão, que é uma doença séria, grave, com um processo de coaching. Isso é absurdo, isso tinha que dar cadeia. Não tem outro recurso para uma pessoa que vende uma palhaçada dessa. Porque com a minha técnica de coach você sai da depressão, sai da ansiedade. Não, querido, você só está ganhando dinheiro de gente que está desesperada atrás de um processo de cura, tá? Isso é charlatanismo. A gente precisa de um processo terapêutico com psicólogo, psiquiatra e até outros profissionais envolvidos para ajudar essas pessoas. Então, não caia na conversa de quem promete coisas fáceis. Nada na vida vem fácil. A gente está vivendo um processo de autoajuda 2.0 com os coaches, né? Eles saíram daqueles livros de vitrine de livraria e passaram a cobrar por coisas óbvias.
e muito confortáveis até. Porque falar o que a gente quer ouvir, o que a gente gosta, o que a gente precisa, às vezes é até necessário para a gente se sentir melhor, para a gente se sentir mais motivado. Mas isso não vai te tirar da zona de conforto, não basta acreditar que você chega lá. Eu acredito que eu vou ganhar na Mega Sena. Não vou, não é tão fácil assim. Eu acredito que eu vou ser astronauta. Não vou, não é fácil assim. O barquinho para ser astronauta já partiu e já está chegando lá no destino dele e eu tô de fora. Então, tem muita coisa que vai além de simplesmente acreditar e querer. Basta você querer e desejar com poder que você vai alcançar. Não é assim, infelizmente. Tem muita gente que deseja e quer com vontade, com muita esperança e não consegue, porque não é só disso que depende o sucesso de alguém. Não é só da vontade, depende de um monte de coisa, inclusive de contextos financeiros, econômicos, sociais. E o coach ele não vai, às vezes, te falar isso, se ele for um picareta. Porque ele quer o seu dinheiro. Então a gente precisa ficar esperto com isso. Porque o coach sério, o profissional coach sério, é aquele que vai te ajudar a atingir determinados objetivos e metas relacionados a um ponto específico de sua vida, pro qual ele tem qualificação, tá? Ele tem que ter uma qualificação, não é só um cursinho de fim de semana. Não confie nesse tipo de profissional. Olhe o currículo dele, olhe onde ele se formou, olhe o que ele já estudou, porque se for para acreditar em pessoas sem nenhum tipo de formação, você pode acreditar em qualquer um. E aí é melhor nem pagar, né? Então tomem cuidado com esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente cai nessa conversa sem perceber o perigo que a gente está correndo, né? O dano que esse tipo de gente pode causar no nosso corpo, na nossa vida. Não confie em quem traz promessa fácil, porque a maioria das coisas da nossa vida elas não vêm fáceis. Procure um profissional sério, um profissional que seja realmente capacitado e habilitado para te ajudar a alcançar o que você precisa e a conhecer você de maneira que você possa usar isso a seu favor. Porque às vezes você quer alguma coisa, você deseja muito. Eu, por exemplo, queria tocar violão, mas eu não tenho habilidade nenhuma para isso. Então basta querer que eu vou tocar violão? Não é assim. Então eu preciso, inclusive, saber quais são meus pontos fortes e fracos para eu saber como eu vou chegar aonde eu quero chegar. Não é só querer chegar, eu preciso saber como. E aí eu preciso de um profissional sério para me ajudar nisso, tá certo? Até mais então, curta, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais e até a próxima viagem.